Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês os livros mais velhos na minha estante. Vou lembrar, para quem não viu o primeiro vídeo que eu postei no canal, também vou deixar o link dele em algum lugar aqui, que o meu pai, ele era um leitor. Agora ele não lê uma coisa faz muito tempo. Mas então, os primeiros livros que existiram na minha estante eram os dele. Como eu não fiz leitura de praticamente nenhum desses livros, eu não vou considerar eles nessa história. A não ser, é claro, um deles que eu li e que eu gosto bastante. Então, vamos lá. Esse livro, como eu acabei de falar, ele é do meu pai. E eu li ele para um projeto da escola, onde a gente tinha que fazer a leitura de um livro para fazer uma resenha dele e apresentar para a turma. A intenção era pegar um livro na biblioteca do colégio para poder fazer esse processo. Mas eu, plena, esqueci de pegar o livro na biblioteca e tive que recorrer às literaturas que o meu pai tinha. E como que eu fiz essa escolha? Olhei entre todos qual deles era o menor, como qualquer adolescente que não tem o hábito de ler faz. Esse livro é Os 12 Mandamentos do Sidney Sheldon. Não é uma leitura indicada para uma criança de 12 anos. Por quê? Nesse livro, o Sidney vai desconstruir essa coisa de os 10 mandamentos, seguir a lei de Deus. Por quê? No começo dessa história, ele já conta que quando Moisés desceu da montanha com as tábuas escritas, os mandamentos, ele deixou uma delas cair e 2 mandamentos foram perdidos no tempo. Então, a concepção dele não era a existência de 10 mandamentos, mas sim de 12. Já começa errado por aí, né? Já começa desconstruindo uma criança por aí. Claro que isso para quem possui alguma religião que sigam essa ideia. Daí, você pensa, tudo bem, perdeu 2 mandamentos. O que mais que pode acontecer nessa história? Pode acontecer sim. Depois, os outros 12 capítulos são contados meio que em forma de conto. Eu acho que dá pra definir isso, porque são personagens diferentes que não tem nada a ver. O que todos eles têm em comum é que eles sempre seguem os mandamentos da lei de Deus. Então, eles levam aquilo muito a sério. Normalmente, eles levam um deles mais a sério que os outros. Então, eles têm uma estima maior do que o restante deles. E daí, o desenrolar dessas histórias, desses contos, se passam no que acontece na vida dessas pessoas quando elas desobedecem, desonram um desses mandamentos. O que daí coincidiu que a vida da pessoa melhorou de uma forma absurda quando ela cometeu esse ato contra Deus. É um livro muito bom, é muito legal, porém não é aconselhado para quem tem uma família que segue uma religião, que segue os mandamentos. Dá para uma criança de 12 anos, que é no momento que tá se formando assim a pessoa. Mas é um livro muito bom para se ler. Também não tenho aqui os livros de fábula, que é aqueles, normalmente são os primeiros que toda criança tem contato. Eu tinha uma coletânea de fábulas que eu gostava bastante, só que eu não tenho nenhum deles. Não sei se a minha mãe doou, não sei o que aconteceu com eles, mas eu não tenho nenhum deles aqui. Então a gente vai pular essa parte da minha infância e ir direto para quando eu tava com meus 13, 14 anos, que eu ganhei meu primeiro livro. Que no caso, para quem não assistiu ainda, e essa é exclusiva pro meu amigo que fala que eu digo essa palavra em todos os meus vídeos, Crepúsculo! Esse foi o primeiro livro que eu tive na vida. Notem que a capa dele tá meio acabadinha, coitada. Sim, foi o primeiro livro que eu tive, foi com a capa do filme. E olha, eu cuidei muito desse livro, hein? Ele tá amassado porque eu já li ele tantas vezes que eu nem sei. Então, pra quem não conhece a história de Crepúsculo, que eu acho muito difícil, porque se você não leu a história, pelo menos você sabe de meme, sabe do filme, alguma coisa você já ouviu sobre Crepúsculo, que é de um vampiro que se apaixona. Eu fico imaginando qual foi a reação das pessoas que leram esse livro primeiro, antes de ter todo esse hype, antes de spoilers voarem. Porque até um determinado capítulo do livro, você não tem a confirmação, você não sabe o que esse homem é. Você só sabe que a família dele é estranha, que a família é diferente, que ele fica estranho quando ela chega na sala de aula, mas você não tem a motivação disso.
Claro que depois do filme, depois do spoiler, você sabe que ele é vampiro e você entende por que eles estão agindo assim. Mas antes não. Então deveria ser muito boa a sensação dessas primeiras pessoas que descobriram qual que é esse rolê dessa família aqui. Então, depois de Crepúsculo, claro que eu tive toda a saga primeiro, mas eu não mostrei todos aqui por questões de logística e tal. Vem a seguinte saga, que eu fui pra uma segunda saga. Não foi Harry Potter. Harry Potter eu fui ler quando eu tinha, sei lá, 21, 20 anos por aí. A segunda série que eu li foi Percy Jackson, Ladrão de Raios. Nessa época eu levava os livros pra escola, então eu colocava na mochila e era comum ele ficar com essas lombadinhas aqui. Hoje em dia eu cuido melhor, inclusive eu tenho uma pasta pra colocar meus livros quando eu levo eles pra passear comigo. Também tem filmes. Os filmes do Percy Jackson, infelizmente, não faz jus a tudo que essa história maravilhosa é, mas, graças a Deus, tivemos a informação de que teremos uma série sobre Percy Jackson no Disney Plus. Então, estou aguardando para ver se será tão bom quanto os livros. Então, essa série é constituída por 5 livros. É claro que tem outros que acabam se entrelaçando, mas os principais são os 5 primeiros. Como meus amigos acabavam vendo o que eu lia na escola, porque eu realmente levava o livro, e quando a aula estava muito chata, crianças, não façam isso. Eu pegava o meu livro, abria e ia lendo. E daí uma das minhas amigas foi lá e me presenteou com esse livro de William Shakespeare. É uma coletânea, tem 3 livros dele aqui. Ela é de capa dura, tem fitilho. E ela é da coleção de clássicos da Abril. Então tem vários outros nesse mesmo modelo, que tem tipo um tecido na capa. E essa minha amiga, ela me deu esse do William Shakespeare. Sou muito grata a isso, porque eu acho essa obra muito bonita, apesar de ter tentado ler e não ter conseguido, mas eu acho incrível ter ela na minha estante. Eu, na vibe de fantasia, passei pelos vampiros, passei por deuses gregos e entrei aonde? No mundo dos anjos. E dessa forma, eu descobri Sussurro, da Becca Fitzpatrick. Não sei. Essa capa é linda, todas as capas, talvez não a do Crescendo, mas as outras são todas maravilhosas. E aqui a gente tem a história de um anjo caído. E lá vai a gente sofrer por um anjo maravilhoso, misterioso, toda aquela pinta de bad boy. E tem um detalhe, para ele conseguir as asas dele de volta, ele tem que matar a protagonista. Mas o que acontece? Ele se apaixona por ela. Esse livro são 4, é Sussurro, Crescendo, Silêncio e Finale, e conta a história do Pet, que foi o meu segundo crush literário arrasador de corações, porque o primeiro foi Edward Cullen. E daí, como eu tinha gostado muito dessa coisa de anjo e dessa coisa meio mística, eu fui num sebo que tinha aqui na cidade. A saga completa com 6 livros estava R$60, ou seja, R$10 por livro, e eu falei, por que não? Tem anjo, é fantasia, vou gostar. E assim eu comprei Beijada por um Anjo, da Elizabeth Chandler. Eu li essa história uma vez só, porque eu lembro que eu fiquei com muita raiva. Não foi o que eu esperava, pelo que eu me lembre. Aqui, pá, é um spoiler. Ela se apaixona pelo cara, aí o cara morre, ele vira um anjo dela, e daí ela sente que ele tá cuidando dela, e daí ele consegue voltar à vida, daí ela morre. Alguma coisa assim. Sei que eles nunca conseguem ficar juntos durante toda a saga. Eles ficam juntos, sei lá, 3 meses, que é quando eles começam a namorar. E isso me irrita de uma forma, porque eu penso assim, agora o negócio vai ficar bom. Pá, um morre. Não, agora vai ficar bom, ele voltou pra vida, morre também. Então, esse livro me irritou um pouco. Pra não perder o costume do que eu tô fazendo nos últimos vídeos, a apresentação do meu livro, que não está na minha estante, mas estou divulgando do mesmo jeito. Então, esse meu livro é de romance de época. Pra vocês entenderem um pouco do contexto dessa belezura, eu vou dar um pequeno spoiler. A protagonista, ela é brasileira, só que alguma coisa acontece que ela e o pessoal que sustenta ela, que cuida dela, tem que se mudar para a Inglaterra. Então é um grupo de brasileiros que se muda para a Inglaterra. Só que essa história se passa em 1814. E o que acontecia na época no Brasil? A escravidão. Então essa nossa protagonista, ela é uma mulher negra antiga escrava. Veja só que loucura. Eu nunca vi um romance de época tratando esse tema.
Talvez eu não tenha lido muitos romances de épocas, mas enfim, eu nunca vi. E é isso que essa minha história vai trazer. Vai trazer a história de uma mulher negra sendo inserida na alta sociedade da Inglaterra. Então aqui nessa história a gente vai ter bastante essa coisa de preconceito, essa coisa de mudança. E é um livro que eu amo, principalmente porque eu escrevi. Mas eu acho essa história incrível. Se você quiser saber mais sobre essa belezura, você faz o seguinte. Vai lá, me segue no meu Instagram, que está aparecendo aqui agora, porque ele ainda não tem uma data prevista para lançamento. Está para lançar final de outubro, começo de novembro, não tem nada certo ainda. Mas assim que eu souber dessas informações, eu vou postar no meu Instagram. Para você que ficou curioso para ver mais sobre essa história, não perder nenhuma informação. Então é isso, gente. Tchau!